O ambiente na fazenda tornou-se tenso e opressivo. O ar parecia carregado de uma eletricidade perigosa. Os escravos sussurravam na obscuridade sobre fugas e rebeliões, sobre os palenques, refúgios de fugitivos que existiam nas montanhas, sobre a possibilidade de queimar tudo até os alicerces. Tomás escutava essas conversas, mas não participava abertamente, porque sabia que os informantes eram comuns e que Dom Afonso não hesitaria em fazer um exemplo de qualquer um que cheirasse a rebeldia. Em vez disso, começou a planejar em silêncio, utilizando a inteligência que cultivara durante anos. Observou as rotinas dos guardas, notou quando mudavam os turnos, identificou as fraquezas nas vigilâncias noturnas e, acima de tudo, encontrou formas de se comunicar com Beatriz. Mensagens escritas em pedaços de papel que escondia nas cestas de comida que as escravas levavam à casa principal. Palavras codificadas que só ela poderia entender. Beatriz, enquanto isso, vivia seu próprio inferno na mansão. Dom Afonso decidira que a melhor solução para o problema que ela representava era enfiá-la a um convento em Puebla, onde as freiras poderiam encarregar-se dela, longe da vista pública. Os preparativos para a viagem estavam em marcha e a jovem sabia que, uma vez cruzadas as portas daquele convento, nunca mais sairia, que passaria o resto de seus dias trancadas em celas ainda menores que em seu quarto atual. A desesperação levou-a a uma decisão radical. Se ia perder tudo de qualquer forma, preferiria arriscar a liberdade ou morrer na tentativa. Quando recebeu a mensagem de Tomás propondo um plano de fuga, não duvidou nem um segundo em aceitar. O plano era arriscado ao ponto da loucura. Tomás fizera contato através de uma rede cuidadosa de escravos com um grupo de fugitivos que operava nas montanhas perto de Orizaba. Eles estavam dispostos a aceitar novos fugitivos, mas a viagem era perigosa, atravessando territórios patrulhados por caçadores de recompensa. Precisariam de provisões, armas, se possível, e, acima de tudo, um momento de distração grande o suficiente para escaparem sem serem detectados imediatamente. Tomás propôs algo que fez vários escravos se benzem de horror. Incendiar o engenho durante a noite, criar o caos necessário para que ele e Beatriz pudessem fugir na confusão. A noite escolhida foi o último sábado de abril, quando Dom Afonso organizava um jantar com outros fazendeiros da região para celebrar sua posse definitiva. A casa principal estava cheia de convidados. As taças de vinhos corriam livremente e a vigilância relaxara porque todos os capatazes estavam ocupados servindo os espanhóis. Tomás esperou até passada a meia-noite, quando até os guardas noturnos começavam a cochilar. Então, com a ajuda de 3 escravos de confiança, espalhou óleo de lamparina por todo o engenho. Encharcou as vigas de madeira seca e ateou fogo às estruturas. As chamas elevaram-se rapidamente, devorando a madeira velha com uma voracidade espantosa. Os gritos de fogo ressoaram por toda a fazenda em poucos minutos. O caos se apoderou do lugar. Os convidados de Dom Afonso saíram cambaleando da casa principal, meio bêbados e aterrorizados, enquanto os escravos corriam em todas as direções, alguns tentando apagar o incêndio, outros aproveitando a confusão para fugir em direção aos campos. No meio deste pandemônio, Tomás deslizou para a casa principal pela entrada de serviço, evitando os guardas que haviam abandonado seus postos. Encontrou Beatriz esperando-o em seu quarto, vestida com roupas escuras que confeccionara em segredo nas últimas semanas, o rosto pálido, mas determinado.
Você tem certeza? Perguntou Tomás, dando-lhe uma última chance de desistir, pois sabia que o que iam fazer mudaria suas vidas para sempre. Ela o pegou pela mão com força e assentiu. Juntos desceram as escadas de serviço, atravessaram a cozinha, onde as panelas ainda fumegavam, e saíram para o pátio traseiro, justo quando uma das paredes do engenho colapsava com um rugido ensurdecedor, lançando faíscas ao céu. Correram para os canaviais, internando-se na escuridão vegetal, enquanto atrás deles a fazenda ardia e os gritos de confusão misturavam-se ao crepitar das chamas. Tomás conhecia cada atalho daquelas terras, trabalhara naqueles campos a vida toda e guiou Beatriz com a segurança, mesmo na negrura mais absoluta. Ela arquejava pelo esforço. Seu corpo não estava acostumado àquela atividade física, mas recusava-se a parar, impulsionada por uma mistura de terror e esperança. Atrás deles, já podiam ouvir os latidos dos cães que Dom Afonso soltara e as vozes dos capatazes organizando as buscas. Caminharam a noite toda, adentrando cada vez mais no território selvagem que separava as fazendas das montanhas. Ao amanhecer, exaustos, com os pés sangrando, chegaram a um riacho, onde Tomás os fez caminhar dentro da água por horas para confundir os cães. Beatriz tropeçou várias vezes, caindo de joelhos nas pedras, mas a cada vez Tomás a levantava com ternura, sussurrando palavras de encorajamento. Já estamos quase chegando, mentia ele, porque na realidade ainda lhes faltavam dias de caminho, mas ela precisava dessa esperança para continuar. No terceiro dia de fuga, quando já haviam esgotado as escassas provisões e Beatriz mal conseguia caminhar, encontraram os primeiros sinais do refúgio dos fugitivos. Eram marcas sutis, galhos quebrados de certa forma, pedras empilhadas em padrões específicos que indicavam que estavam sendo observados. Nessa noite, quando acamparam em uma pequena caverna, foram cercados por sombras silenciosas. Homens negros e mulatos armados com facões e lanças, rostos curtidos por anos vivendo nas montanhas. O líder do grupo, um homem chamado Esteban, que escapara de uma mina há uma década, olhou para o casal com desconfiança. — Você traz uma espanhola ao nosso refúgio? Perguntou a Tomás com voz dura. — Você está louco? Tomás explicou sua história, enquanto Beatriz permanecia em silêncio, consciente de que falou do casamento forçado, da promessa quebrada, do amor que crescera na obscuridade daquele quarto, do incêndio e da fuga. Os cimarrones fugitivos escutaram com rostos impassíveis por longos minutos após Tomás terminar. Ninguém disse nada. Finalmente, uma mulher idosa chamada Josefa, que era a curandeira do refúgio, aproximou-se de Beatriz e examinou com olhos penetrantes. Ela sofre, disse simplesmente. Posso ver o peso de sua dor. Deixe-os ficar, mas se nos traírem, morrerão. A vida no refúgio era dura, de maneiras que Beatriz nunca imaginara. Não havia quartos de pedra nem camas macias, apenas choupanas construídas com galhos e folhas, chãos de terra que viravam lama quando chovia. A comida era escassa, raízes, frutas silvestres e carne de animais caçados na floresta. Mas havia algo que ali Beatriz nunca experimentara na fazenda: dignidade. Os fugitivos viviam sob suas próprias regras, sem senhores para açoitá-los ou vendê-los. E essa liberdade, embora precária e constantemente ameaçada, valia todos os sacrifícios. Adaptou-se rapidamente. Sua força e conhecimento de técnicas agrícolas tornaram-no um membro valioso. Ajudou a expandir os cultivos ocultos de milho e feijão.
Ensinou alguns dos mais jovens a ler e escrever, transmitindo o presente que o jesuíta lhe dera anos atrás. Beatriz, por sua vez, encontrou seu lugar trabalhando com Josefa, aprendendo sobre plantas medicinais, sobre como tratar febres e feridas. Seu corpo, que sempre fora objeto de vergonha nos salões, tornou-se apenas um corpo entre outros, nem melhor nem pior que o de qualquer outra pessoa no refúgio. Os meses passaram e o casal começou a curar as feridas que a sociedade colonial lhes infligira. Beatriz emagreceu devido à dieta austera e ao trabalho físico constante, mas seu espírito floresceu. Aprendeu a rir sem vergonha, a caminhar de cabeça erguida, a participar das decisões comunitárias. Tomás, libertado finalmente das correntes físicas e mentais, tornou-se um homem mais sereno, mas também mais feroz na defesa da liberdade. Mas a paz do refúgio era sempre frágil. Dom Afonso, furioso com a perda do engenho e obcecado em recuperar Beatriz por uma questão de honra familiar, contratara caçadores de escravos profissionais para rastrear os fugitivos. Durante mais de um ano, as patrulhas vasculharam as montanhas. O grupo teve que se mudar 3 vezes, abandonando cultivos e abrigos, sempre um passo à frente dos perseguidores. A confrontação final chegou em uma manhã de outubro de 1740, quando uma partida de caçadores finalmente encontrou o local. Eram 15 homens armados com mosquetes e espadas lideradas por um mestiço sanguinário chamado Vargas. Os fugitivos, alertados por sentinelas, tiveram apenas tempo de preparar uma defesa. Uma batalha brutal destacou-se, o ar enchendo-se de fumaças e gritos. Tomás lutou como um homem possuído, brandindo um facão que ele mesmo forjara, protegendo Beatriz, que se refugiara com outros numa caverna próxima. Viu Esteban cair com um tiro no peito. Viu Josefa ser arrastada por 2 caçadores e algo primordial despertou nele. Toda a raiva acumulada de anos de humilhação lançou-se sobre os homens que seguravam a curandeira, seu facão cortando o ar com precisão mortal. A batalha durou menos de 1 hora, mas quando terminou, o chão estava encharcado de sangue. Os fugitivos, superados em número e armamento, haviam perdido, mas venderam caro suas vidas. 8 dos 15 caçadores jaziam mortos, incluindo Vargas, que receberam um golpe no pescoço. Os sobreviventes, aterrorizados pela ferocidade da resistência, fugiram de volta para as fazendas, arrastando os poucos que conseguiram capturar. Tomás sobreviveu com múltiplas feridas, a mais grave sendo uma estocada no flanco que perfurara o pulmão. Beatriz saiu de seu esconderijo e o encontrou encostado a uma árvore, tossindo sangue, mas com os olhos ainda cheios de determinação. Ela o carregou com uma força que não sabia que possuía, arrastando-o para uma caverna onde os poucos sobreviventes se reagruparam. Durante 3 dias, Tomás lutou contra a morte enquanto Beatriz aplicava tudo o que aprendera com Josefa, limpando as feridas com infusões de ervas e forçando-o a beber água. Os demais fugitivos haviam fugido para mais fundo nas montanhas, deixando o casal sozinho. Beatriz não dormiu nesses 3 noites, mantendo-se acordada por pura vontade, falando com Tomás mesmo quando ele não respondia, lembrando-o de tudo o que haviam compartilhado. Na madrugada do 4º dia, Tomás finalmente abriu os olhos com clareza. A febre cedera e, embora fraco, a ferida no flanco começara a fechar. Olhou para Beatriz, que adormecera sentada ao lado dele, e sentiu uma onda de amor tão intensa que lhe doeu mais que qualquer ferida física. Beatriz sussurrou e ela acordou imediatamente, lágrimas brotando quando viu que ele estava consciente.
Os meses seguintes foram uma prova de sobrevivência pura. O casal teve que abandonar a caverna e adentrar territórios onde nem os caçadores ousavam ir. Sobreviveram à base de raízes, insetos e pequenos animais que Beatriz aprendeu a caçar. O corpo de Tomás curou lentamente, deixando cicatrizes profundas. Uma tarde de fevereiro de 1741, enquanto exploravam um vale remoto, encontraram algo inesperado. As ruínas de uma missão franciscana abandonada há décadas. As paredes de adobe estavam parcialmente derrubadas, mas o teto de algumas estruturas ainda se mantinham. Era o refúgio mais sólido que tinham e decidiram estabelecer-se ali.